Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Professora Rosana Cifuentes Machado, da Unemate, para mais um encontro, uma aula sobre a disciplina de planejamento estratégico do setor público. Nós vamos avançar um pouco nessa aula, retomando primeiro, desculpa, a aula passada, né, que nós não conseguimos, nós fechamos só a primeira aula, então a gente vai começar pela segunda aula e avançamos um pouquinho na terceira. Amanhã, durante essa aula, nós vamos fazer uma atividade em grupo, por isso que eu pedi que vocês enviassem o e-mail de vocês. Então, eu vou separar vocês em salas, e vocês vão discutir dentro dessas salas no Meet. É bem legal essa atividade, vocês vão discutir pequenas frases sobre os conceitos do planejamento, com essa abordagem para a gestão pública. Então, nessa abordagem, é bem interessante essa dinâmica, e eu acho que dá um espaço também para o grupo ficar um pouco menor, todo mundo falar um pouquinho, depois a gente vem para a plenária maior, que é esse grupo aqui. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso amanhã, eu vou enviar ainda hoje, mais uma vez solicitando que o pessoal confirme os e-mails. Eu sei que todo mundo tem e-mail da Unemate, mas muitas vezes o pessoal não consegue entrar. Então, para a gente fazer uma coisa bem certa mesmo, para na hora que a gente começar não perder tempo, eu vou deixar os grupos separados nessas salas. Tudo bem? Então, quem não enviou o e-mail ainda, por favor, coloque lá confirmando. Se o e-mail da Unemate não está entrando, pode colocar um privado também. Aí, que algumas pessoas, eu não sei porque não acesso. Bom, hoje eu já mandei também no grupo, no e-mail de vocês, o link da aula. Vocês observaram, né? E estou mantendo o mesmo link também da sala, tá, pessoal? Porque eu acho que fica mais simples da pessoa ficar toda vez procurando o link. Então, vamos lá. Hoje a gente tem por objetivo reforçar os conceitos de ontem e a gente vai levantar. Espera só um pouquinho. Entrar aqui. Aqui. Aqui na universidade. Estratégica. Bom, eu vou. Está todo mundo visualizando aqui, pessoal? Estão conseguindo ver um artigo científico? Sim. Então, é esse artigo que nós vamos ler um pedacinho dele e compartilhar essa discussão. Eu já enviei esse artigo, mas eu vou enviar de novo o link para vocês, que fala exatamente sobre o tema da aula: gestão estratégica no setor público, especificidades, limites e possibilidades. Ele é bem interessante. Eu acho que quem montou essa ementa leu esse artigo antes, porque ele colocou exatamente na ementa esse tema. Então, esse artigo aqui está bem interessante. Eu vou enviar para vocês. Eu gostaria muito que vocês, se possível, dessem uma lida, né, para não chegar completamente perdido assim na sala. Na sala de aula, eu vou pegar os conceitos maiores e o que tem que impacta mesmo essa diferença, essas abordagens, e aí vocês vão discutir nessa sala amanhã. Eu já apresentei o que nós vamos fazer amanhã com relação a. Agora eu vou entrar por aqui. A gente vai abrir, então. Esse aqui é o nosso. Opa, opa. Tá bom assim, minha gente? Acho que mais um pouquinho. Aí. Gostaria até de diminuir essa aba aqui, mas acho que não vai. Vai assim mesmo. Tá todo mundo enxergando bem aí, pessoal? Sim? Tô vendo a página do Siga, professora. Do siga? É. Ué, peraí. E agora? Parou de compartilhar, prof. Parou de compartilhar rapidão. Volto aqui. Antiga.
gente, cancela aqui. Professora, se você está falando, está mudo. E agora? Agora sim. Está compartilhando o slide? Está na página do SIGA aqui. E agora, pessoal, está compartilhando o slide? Sim? Para mim, continua na página do SIGA. Para mim também, continua a página do SIGA, aí aparece slide de apoio à aula e tal, mas não aparece o slide em si. E agora, minha gente? Continua na mesma tela do SIGA. Tá, eu vou fazer diferente, eu vou sair da sala e eu vou entrar de uma outra maneira, ok? Permaneçam aqui. Tá. E agora? Deu certo, minha gente? Sim, agora está aparecendo planejamento estratégico no setor público, segunda aula, o iniciozinho ali. Eba. Vamos ser para que dê certo, né? Guia. Então, a agenda dessa aula é terminar o tema que a gente tinha avançado, né? A gente vai continuar aqui falando um pouquinho agora sobre as filosofias e partes do planejamento. Tá bacana para vocês, minha gente, o som, a imagem, tudo bem? Positivo. Para mim também. Isso, mais um pouquinho. Chegar na perfeição a gente não consegue, mas pode melhorar, né? Pronto. Algo que a gente costuma falar constantemente quando a gente vai fazer uma apresentação ou uma palestra é que a gente precisa ter sempre um plano contingencial e se faltar até energia no lugar, o que vocês fariam para ministrar uma palestra?
gente pode sair daquele lugar, ir para um espaço claro, fora, e você vai contar uma história sobre o que você ia dizer. Não precisa exatamente usar dos recursos, né? A gente tem muita tecnologia, mas mais do que tecnologia, nós temos o conhecimento, e a vivência, a experiência e a troca. Eu gosto muito dessa abordagem, gosto de trazer o Peter Drucker, que ele é o pai da administração moderna, e ele trabalha fortemente a importância do planejamento estratégico para todas as organizações. E aí ele diz, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Gosto de trazer essa frase também, porque o que nós precisamos, de fato, observar no nosso ambiente organizacional, no trabalho, quando a gente está estudando essa questão do planejamento, é o que de melhoria contínua, o que a gente pode realmente implantar do que está escrito. Porque o planejamento, para muitas empresas, parece até uma utopia. Vem uma empresa de consultoria, cobra lá um bom dinheiro, faz o diagnóstico, organiza um final de semana, às vezes, num grande hotel, com CEOs, com os gerentes, os assistentes, as pessoas que vão trabalhar aquela ação, e ficam lá muito tempo discutindo, preenchendo os formulários. O objetivo maior não é só fazer com que nós tenhamos esses formulários preenchidos e que a gente debata, né, que a gente converse sobre essas ações, mas, de fato, é criar esse ambiente durante o tempo de implantação do planejamento, durante a execução. Então, cada ação que a gente disse que a gente deveria tomar, a gente tem que entender a consistência dela e executar. Por que muitas empresas não fazem o planejamento estratégico? Porque elas observam, às vezes, só como algo que vai ficar ali no papel, né? Uma grande apostila. Vai ficar num sistema, vai ficar de maneira bonita ali, dizendo que a gente já está trabalhando de uma maneira mais organizada. Mas a maior organização, ela está na mente e na ação. Então, se você se propõe a fazer aquilo, né, a gente precisa executar. Que é essa frase do Peter Drucker. Mudar, pensar toda essa situação do planejamento estratégico é criar esse espaço para, de fato, acontecer e criar a situação. Eu conversei com uma pessoa ontem no banco, que trabalha numa grande corporação no Japão, é uma empresa que é muito forte também, mundialmente falando, e essa empresa, ela vai sair do Brasil. Não vou falar o nome dela ainda, né? Que essa pessoa trabalha dentro dessa empresa lá no Japão. Mas não é bom a gente falar, porque isso não está dito ainda. Então, se a gente não cria uma condição de fato para implantar, para uma melhoria contínua, para o crescimento da empresa, se esses números não começam a acontecer de fato, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, isso fica muito utópico. Por que a gente estuda um pouco o pensamento da estratégia, que é a filosofia, né? Voltar para esse pensamento estratégico, essa filosofia, é justamente para as pessoas começarem a compartilhar essa ideia, de criar, de executar, dessa necessidade. Se não fica ali colocado num papel, todo mundo recebe o que é dessa grande corporação lá do Japão, olha, fala que vai fazer, faz um grupo, tá, e não implanta. Se não implanta, isso de fato não vai dar certo. Para essa viagem que a gente tem feito aqui, né, que tem executado aqui, que é estudar, para que isso aconteça, de verdade, a gente tem que comparecer e executar todos os dias. É criar essa realidade. E para isso é importante que haja ação. Então, qual é a filosofia da gestão do pensamento estratégico? É colocada aqui pelo nosso autor, quando ele vai falar de filosofia, que é uma forma, uma maneira que permite a gente enxergar esse método, esse caminho, para que a organização atinja os objetivos de fato. Então, dentro dessa abordagem, desse contexto, dessa maneira de enxergar, nós analisamos e criamos o cenário. Olha, observe como essa palavra é legal. Tem até disciplina para estudar cenário. Nós criamos o cenário ideal para que aquela ação aconteça. Vou dar um exemplo. Por exemplo,
uma empresa que trabalha, que começou a fazer picolé aqui, que tem uma pequena indústria de picolé aqui em Cuiabá, que está no shopping Estação. Essa empresa quer abrir uma filial lá na cidade de Chapada, outra em Poconé, outra, quem sabe, lá para Nova Mutum. Ela quer abrir, quer expandir o negócio. Mas, para isso, ela vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, ela precisa entender os números, ela precisa entender do clima, ela precisa saber se vai ter aderência esse produto dela naquela região, ela vai fazer um estudo mercadológico, contrata uma empresa. Então, para que tudo isso realmente dê certo, a gente precisa organizar uma ação, né? Meta por meta, levantando e entendendo primeiro o cenário que já existe. Nós podemos modificar o cenário. O pessoal, por exemplo, Chapada, por exemplo, não chupa tanto picolé como o pessoal de Santo Antônio, que é bem mais quente, né? Mas se a gente criar um cenário, um espaço bonito, uma localização legal, bem na pracinha, com mesinhas coloridas, com uma música atrativa, um atendimento personalizado, né, para os picolés com sabores aqui da região, esse cenário que eu crio, essa abordagem que eu crio, vai definir o resultado. Então, existe a necessidade de um investimento, eu tomar pequenas ações para chegar lá no objetivo. Então, é essa forma de pensar que a filosofia do pensamento estratégico traz, dizendo sempre que nós precisamos desenvolver o caminho, o método, o jeito, a forma, a abordagem para chegar no nosso objetivo. Para isso, a gente traça as ações, né? O que a gente vai fazer? A nossa meta é aquela ali, a gente precisa dessa meta para chegar no objetivo e a gente traça essas ações. Essa é uma maneira de olhar. Filosofia, então, vem da palavra sofia, que é sabedoria, que ama estudar o pensamento, estudar a sabedoria, o conhecimento. Então, essa é uma palavra que nasce no grego. E é dita que é a investigação crítica, racional, dos princípios fundamentais relacionados ao mundo e ao homem. Então, a filosofia, ela investiga, procura pesquisa, quer saber. Tem pessoas que gostam de sorvete, tem pessoas que que comprariam esses picolés. Quantas pessoas comprariam? De que sabor elas comprariam? Qual que é a demanda semanal? Vai investigar o comportamento das pessoas, o que relaciona essa pessoa com o ambiente que ela vive na cidade de Chapada dos Guimarães, com aquele clima, com o movimento que existe lá perto da igreja, por ali, na pracinha, onde ele vai implantar. Então, essa é uma investigação. Então, a filosofia é um jeito de pensar, a gente poderia dizer, né? Nós meditamos o racional, e a gente quer levantar, o racional já está falando de número, né? Eu quero levantar o que de fato acontece com as pessoas quando elas buscam chupar um picolé, ou sair para se divertir, vão comprar pizza, vão chupar picolé, vão para o sorveteiro, o que elas vão fazer? Então, a filosofia faz essa investigação para entender melhor. É uma busca de sabedoria. Por que a gente está falando dessa palavra? Porque a gente está estudando primeiro agora a filosofia do planejamento estratégico. Eu vou ler esse trecho, que é muito legal. Uma breve história da humanidade. Por esse autor aqui, Harari, de 2017, entendemos um pouco mais essa hipótese. Contar histórias eficazes não é fácil. A dificuldade está não em contar a história, mas em convencer todos os demais a acreditarem nela. Quando grande parte da nossa história gira em torno dessa questão: como convencer milhões de pessoas a acreditarem em histórias específicas sobre deuses, ou nações, ou empresas de responsabilidade limitada? Mas, quando isso funciona, dá aos sapiens, nós, né, poder imenso, porque possibilita que milhões de estranhos, qualquer pessoa, cooperem para objetivos em comum. Tente imaginar o quão difícil teria sido criar estados, o Estado, as igrejas,
o sistema jurídico se só fôssemos capazes de falar coisas que realmente existem, como rios, árvores, leões. Não é verdade? Olha como é profunda esse breve pensamento colocado aqui num formato de filosofia. Isso é uma forma de se fazer. Então, vocês entenderam essa abordagem histórica para falar sobre a filosofia? Esse estudo, né, da filosofia quer trazer para o racional algo que não é tangível, que não é tocável, como um rio, como uma árvore, como essa caneca, como essa caneta, quer trazer um pensamento sobre aquilo. E essas pessoas que têm o poder de contar essa história para a humanidade, esses filósofos, esses pensadores, eles exercem o poder da comunicação escrita, falada, do convencimento, e eles são tidos até como, né, de convencer sobre Deus e sobre que a igreja deve existir nesse formato, que o Estado precisa cobrar essa taxa, essa tarifa, o sistema jurídico é importante para a população. Então, tudo isso, de uma maneira ou de outra, foi contado para a gente, e a gente acredita que é verdade. Correto, minha gente? Vocês estão entendendo o princípio da filosofia? Sim ou não? Alguém fale aí, por favor. Quero ver vocês. Estão entendendo? A gente está falando de filosofia. Vou voltar aqui no compartilhar, tá, minha gente? Então, vamos lá. Compartilhando aqui, exatamente. Puxa. Estão vendo compartilhar aqui, minha gente? Sim? Não. Saiu? O que vocês disseram? Eu estou vendo a professora e o slide. Então, vamos lá, minha gente. Então, o planejamento estratégico e as filosofias do planejamento. A primeira filosofia que é colocada para a gente compreender a importância da estratégia empresarial, de acordo com esse autor aqui, Axolf, existem 3 tipos de filosofia. A primeira, do planejamento estratégico empresarial dominante, que fala que a maioria dos processos de planejamento envolvem uma mistura de 3 tipos, embora algumas pessoas possam dizer que tem predominância sobre elas. A primeira filosofia, prestem atenção que a gente vai responder umas questões no finalzinho sobre elas, tá? A primeira filosofia que o autor coloca para a gente está relacionada à ação. Então, ele aponta que existe no planejamento a necessidade, a filosofia da satisfação. A gente fala o tempo todo isso nos negócios, né? Se eu for falar um pouco com a Audriele, lá na BRF, a empresa trabalha para satisfazer a condição contratual que é feita para a exportação do produto para outros mercados mundiais. Correto, Audriele? Se a gente, sim, né? Se a gente falar sobre a Secretaria de Saúde, nós falamos ontem um pouquinho, nós buscamos a satisfação do contribuinte, que ele tenha saúde, um monitoramento. Então, a primeira filosofia é da satisfação, a segunda da otimização e a terceira filosofia do planejamento é adaptativa. Vamos ver o que o autor coloca sobre cada uma. Pessoal, prestem bem atenção para vocês não se confundirem sobre o conceito, tá? Satisfação. Designa os esforços para alcançar um mínimo de satisfação, mas não necessariamente excedê-lo. Acabei de falar que a BRF tem contratos internacionais para exportação do produto. Frango, os derivados do frango, com mercados internacionais.
China, Europa, exemplo, Emirados Árabes, sei exatamente quais são os clientes. Mas o que essa empresa tem que fazer, minha gente, para ela atender a filosofia da satisfação? Ela tem que atender o contrato. Não necessariamente excedê-lo. Entenderam? A filosofia da satisfação? Se eu vou comprar, eu saio daqui da minha casa para comprar que eu acabei de falar para vocês que eu gosto muito, um lanche lá no Japa Dog, falei no primeiro dia. O que eu quero comer exatamente desse lanche é aquele pão fresquinho, o queijo derretendo, o molho suculento que ele coloca no cachorro quente, com todos os padrões que o Japa Dog tem para fazer um hot dog. Então, é isso que eu quero. Não precisa, hoje eu vou colocar batata chips, mas vou te dar um pouquinho mais de batata aqui, se você terminar essa que eu coloquei por cima. Não, ele tem que satisfazer o que está no cardápio, mas ele tem que fazer isso certo, tá? Então, da satisfação, necessariamente não tem que fazer mais do que está dito. A filosofia da otimização para gestão estratégica, para o planejamento. Otimização. O planejamento é feito não apenas para realizar algo suficientemente bem, mas para fazer tão bem quanto possível. Otimização. A gente vai falar mais sobre ela ainda. E adaptação. Procura o equilíbrio interno e externo da empresa após a ocorrência de uma mudança, homeostase. Então, aconteceu a pandemia. Nós temos que adaptar o nosso negócio a um novo cenário. Então, a gente precisa, através do planejamento estratégico, convencer todos os nossos funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores, contribuintes, principalmente, olha o que tem acontecido nas secretarias, que nós temos que fazer o agendamento para ir lá, para receber essa certidão, que você não pode simplesmente ir na secretaria, por exemplo, no Detran, para trabalhar o processo para você refazer a sua habilitação, para você colocar em dias as suas multas. Você tem que primeiro agendar, depois você entra pelo site, depois você vai no dia agendado. Então, essa é uma adaptação que foi feita porque houve um desequilíbrio no sistema como ele estava. Então, isso é uma filosofia também. Na filosofia da satisfação, como a prof já disse, o nosso autor, Ansolf, ele fala que satisfazer é fazer suficientemente bem, mas não necessariamente tão bem quanto possível. Entenderam, gente? Então, satisfação é isso. Algumas organizações, algumas lojas, por exemplo, você quer ir lá para comprar um calçado, você tem grana, tem necessidade, sabe o que você quer comprar, por que muitas vezes você sai sem o calçado? Porque o objetivo primário da loja de calçados, que era vender, e tinha toda uma meta, vender 30 pares de calçado nesse mês, até o dia tal, depois do dia tal a tal, até tantos, porque o pessoal está com dinheiro ou sem dinheiro, tudo organizadinho, ele não consegue vender, porque às vezes falta algum recurso. Então, se a empresa não criou um cenário, não tem um recurso humano, não tem exatamente aquela grade de calçados, não tem um ambiente para fazer aquilo, isso pode não satisfazer e o cliente vai embora. Então, no mínimo, tem que satisfazer a necessidade e aí o cliente compra. No mínimo, a secretaria tem que entregar a data correta para fazer para a entrega da certidão do documento que foi solicitado. A gente está numa corrida desesperada de muitas pessoas com relação à validação, a buscar os documentos, né, RG. Então, tudo isso hoje tem acontecido de maneira diferenciada também, e a gente tem que satisfazer com a estrutura que nós temos. Então, o nível de satisfação define a satisfação que o tomador de decisão, nós, quando a gente escreveu o planejamento estratégico, quando a gente pensou as ações, a gente fixou, né, para aquela necessidade, para aquele sistema, para aquele período, para aquela meta organizacional. É o mínimo necessário.
Pessoal, entenderam a filosofia da satisfação? Tem que ficar bem claro. Sim ou não? Quem pode repetir, por favor? Oi? Alguém pode repetir a filosofia da satisfação? O que conseguiu pegar? Um por vez. Vamos lá, minha gente. Rony, Audriele, Giovanni, Giovana. Quem gostaria de fixar? Fala com Vamos seus lá. A teoria da satisfação, a filosofia da satisfação, é eu atender os requisitos básicos, mas não necessariamente fazer além do que não está proposto. Exemplo, se eu tenho que entregar um frango com a certificação do Inmetro, somente a do Inmetro, eu vou entregar esse frango só com a certificação do Inmetro. Claro, no caso não da Inmetro, da Anvisa, né, que talvez seja uma agência reguladora aí, ou que regula de alimentos. Eu vou entregar esse frango somente com essa certificação, sem a necessidade de buscar algumas outras certificações internacionais. Claro, se não estiver no contrato. Perfeito, Giovanni. Perfeito, obrigada. Então, reforçando aqui o processo, né, que vai trabalhar, estimar esse consenso entre os centros de poder, os objetivos que são colocados, qualitativos e quantitativos. Ele acabou de falar. Se precisa de certificado quali, né, qualitativo. Não, precisa de mais um certificado, mais aquela regulamentação tem que cumprir, mais não sei o quê, mais o sistema de higienização e tal, lá. Já estou colocando vários certificados, então eu tenho que fazer determinada exigência legal. Ótimo. Filosofia de satisfação para minimizar os conflitos e consequentes resistências são limitados os objetivos a serem atingidos pelo planejador. É exatamente aquilo. Eu não preciso fazer mais do que aquilo. Essa é a filosofia. Nós temos trabalhado muito fortemente, pessoal, e às vezes a gente não consegue cumprir nem essa filosofia no planejamento de satisfação. Mais um pouquinho sobre ela. Ela vai também, nesse sentido aqui, ela vai ter uma preocupação forte com relação ao custo, às finanças, né? Os recursos, como eu falei, que são empregados. Se eu quero vender aquele número de calçados, que eu disse que tinha que vender 40 até dia tal, mais 30 até dia tal, eu preciso dos recursos organizados, criar aquele cenário que foi colocado de convencimento, que está dentro da filosofia, né? E manter isso tudo organizado, para obter esse resultado esperado. Aqui, normalmente utiliza empresas cuja preocupação maior está com a sobrevivência. Escutem essa palavra, sobrevivência. Sobrevivência é uma das estratégias que a gente vai trabalhar fortemente quando a gente estiver falando sobre análise SWOT. Estratégia de crescimento, quando eu quero mais do que só sobreviver. Quando aconteceu a pandemia, todas as empresas entraram numa estratégia de sobrevivência. Algumas empresas que trabalhavam com alimentação venderam a estrutura física delas para comprar moto, para fazer delivery, treinar o pessoal, montaram sistemas rapidamente para sobreviver no mercado. Aqui nós temos grupos de empresas com grandes negócios, mas grandes negócios mesmo, que todas as empresas quebraram, todas elas, porque elas imaginavam que isso ia passar. Elas não pensaram na sobrevivência. Elas estavam num aporte de crescimento e desenvolvimento empresarial que elas não pensaram que era necessário naquele momento sobreviver. Deram férias coletivas de 30 dias para o pessoal, o afastamento que era possível, se organizaram de maneira a não movimentar naquele período de lockdown. Essa foi uma estratégia mortal para elas. 3 empresas, depois não é bom nem falar o nome, que sinto até saudades, empresas muito fortes, de grupo de empresas que trabalhavam com alimentos aqui. A filosofia também de crescimento, né, que vai fazer o negócio crescer, um pouco mais de investimento e de desenvolvimento. Então, essa é a filosofia da
satisfação. Aqui são abordagens estratégicas, sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. Ainda na filosofia da satisfação, o ganho nesse processo e o resultado é quase insignificante, né? Quase que ela é, olha a palavra, retrospectiva. A grande vantagem dessa filosofia é que os processos de planejamento são realizados em pouco tempo. Custa pouco, exige maior capacidade de capacitação técnica, muito útil, quando a empresa inicia o aprendizado do processo de planejar. Então, por que ela é retrospectiva, gente? Porque é um pouco daquilo que a professora falou, que o Dário estava fazendo lá na empresa. Eu vou lá, vejo quanto que na secretaria, que eu estou usando de papel, e eu faço uma média desse número de resmas que eu preciso comprar por trimestre, por semestre, e eu planejo essa compra. Então, ela é retrospectiva só. Ela não vai entender e olhar e classificar um cenário de crescimento, ela não vai desenhar novos cenários, ela vai simplesmente fazer aquilo que já vinha fazendo. Geralmente, o pessoal que trabalha na parte contábil, financeira, os CEOs que são muito focados só no número e que não fazem leitura de cenário, trabalham nessa filosofia de satisfação, que é retrospectiva, olha o número e não tenta melhorar. Um pouco do que vai acontecer esse ano no Brasil, no cenário econômico, está relacionado a um pouco de retrospectiva, porque a gente nós passamos um momento de alta na inflação, então, para acontecer o crescimento, a gente precisa superar esse momento. Então, a gente vai trabalhar, algumas empresas que querem sobreviver, elas vão trabalhar satisfação. E olhar retrospectivamente e tentar fazer com que esse número continue esse ano, que vai ser difícil. A gente estima um crescimento para o Brasil de no máximo 1%, que pode chegar, na fala de alguns economistas, até em meio. A filosofia da otimização, ela é um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, de acordo com o autor, essa filosofia persegue apenas um bom planejamento. Não apenas um bom planejamento, mas aquele mais próximo possível da perfeição, da otimização. Significa, também é um cálculo matemático, significa chegar no ótimo daquele negócio. Otimização, não no sentido de fazer com menor custo, mas no sentido de chegar no ótimo, na excelência do que se espera para aquele cenário, para aquele negócio, para o que eu vou planejar como estratégia. Uma característica pela utilização das técnicas matemáticas, estatísticas, modelos de simulação e pesquisa operacional. Sempre que a gente fala de otimização, a gente lembra de pesquisa operacional. Então, aqui a gente está chegando no ótimo do negócio, né, da perfeição, da excelência, como a gente falou, algumas empresas buscam isso aqui, e a gente utiliza dessa técnica, mas a gente faz também uma descrição quantitativa, mas a gente faz uma descrição qualitativa também do mercado, criando mais cenários. O objetivo é quantitativo, monetário, combinado com medidas amplas e gerais de desempenho do negócio, das pessoas e dos números. O planejador, através desse modelo, ele procura tomar as decisões. Essa filosofia, ela ganha e se destaca utilizando muito a questão da computação e das planilhas, né, Excel, que a gente utiliza, os gráficos, os demonstrativos. Existe um risco também de dedicar menor atenção à área de recursos humanos, da estrutura organizacional, pela pouca expressão quantitativa nos dados e desempenho. Ela é incremental. Quando a gente fala incremental, ela vai melhorar os sistemas que já existem. Então, ela não vai só satisfazer, ela vai buscar a melhoria daquilo, vai aperfeiçoar aquilo através do que é colocado. E, por último, a filosofia da adaptação, que algumas vezes é denominada também como planejamento inovativo. Apresenta as seguintes características. Ela tem, olha, a abordagem no valor, baseia-se na suposição de que o maior valor não é o planejamento, mas é o processo de produzi-lo. Isso aqui está muito voltado à filosofia da adaptação, que algumas corporações têm feito,
de trazer mais pessoas para participar do processo do planejamento, do pensar as estratégias, né? Não trazer, como a professora sempre fala, né? Geralmente o planejamento é feito pela alta administração, pelos CEOs, pelos diretores, pelos gerentes e no máximo, alguns assistentes. Aqui a gente vem fazendo planejamento, olhando desde a base, o que pode ser melhorado, o que pode ser melhor pensado para todos no negócio. Por isso que ela é inovativa também. Então, a adaptação, ela segue essa abordagem, ó. O planejamento acontece por falta de eficácia administrativa e de controle, e o fator humano é o maior. Ai, desculpa, gente, porque no slide ele sai daqui, tá? Mas tudo bem, vou ler aqui rapidinho para vocês o que está escrito aqui quando a gente trabalha a filosofia da adaptação. Então, ela é o conhecimento do futuro que pode ser classificado como certeza, como incerteza, como ignorância, e cada um necessita de diferentes tipos de planejamento e comprometimento, cada área. Por isso que aqui é colocado também que ela é contingencial. E a professora falou um pouco sobre as empresas que agiram de maneira mais contingencial, que é ter um plano B, um plano C, que eu falei no comecinho da aula, né? E se esse recurso não desse certo? E se não tivesse energia para dar aula, para ministrar a palestra? A gente vai lá para fora, um lugar mais claro, que tenha ou luminosidade do dia, ou de um poste de luz, todo mundo senta num local ali, nos bancos, e vai conversar, contar histórias sobre o que a gente sabe daquele tema. Mas não pode deixar de acontecer. Então, essa é a forma contingencial. Sempre pensando de maneira mais adaptativa, que eu posso ter mais um plano, como o pessoal que saiu na frente na época da pandemia, que observou o cenário, que fez essa leitura, que investiu no ser humano. Algumas empresas chamaram os colaboradores, inclusive, para serem parceiros. Em vez de fechar a empresa, chamaram para se transformar em outro tipo de negócio, viraram cooperativas. Olha que bacana. Então, pensaram em outros planos no momento de incerteza, por isso contingencial, né? Eu tenho um plano A, um plano B, um plano C, e um plano para cada tipo de situação que a gente está vivendo. Tudo bem, minha gente? Até aqui? Entenderam todas elas? Adaptativa. E agora, a adaptação, então, é um pouco desse caminhar. Vamos falar aqui de alguns pilares da filosofia da gestão, e depois a gente vai fazer algumas atividades falando das 3 filosofias. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre as filosofias? Sim ou não? Não, sem dúvidas. Tá tranquilo, né? Sim, tá Por tranquilo. enquanto tá tranquilo. Porque de tudo que tem nessas filosofias que poderia complicar, a professora tirou. Eu deixei bem simples mesmo, para a gente só entender as filosofias. Aqui alguns pilares da filosofia de gestão, neste contexto que nós colocamos ontem, que é olhar a gestão, o planejamento dentro de uma gestão estratégica. Então, não é só o planejamento por si, mas é o planejamento estratégico, que os governos estão executando, que as organizações privadas também estão executando, que é uma abordagem um pouquinho mais adaptativa, que é uma abordagem um pouco mais humanizada, e que a gente tem falado que essa abordagem, ela é mais ganha-ganha nas negociações, ela tem trabalhado mais, não só o treinamento do colaborador, do servidor público, mas o desenvolvimento dele, olhando a importância desse servidor, desse colaborador, estudar mais, né? Acreditar mais nas suas habilidades, desenvolvendo avaliações para entender todo esse cenário. Então, são colocados dentro desses pilares da filosofia de gestão
estratégica, esses verbos acreditar, praticar, melhorar e aqui compartilhar. Então, em cada cor, no praticar, por exemplo, está um movimento da mudança. O mundo está mudando e a incerteza é a maior realidade, maior certeza que a gente tem que tudo é incerto, que tudo está em processo de mudança o tempo todo. Então, a gente tem que começar a ser um pouco mais flexível, adaptativo, visionário, buscar entender mais, fazer mais leitura, escutar diferentes tipos de comunicação, nos meios de comunicação, ter uma visão mais crítica sobre os fatos e questionar por que essa pessoa está me falando isso? Por que eu estou tomando essa ação? Por que a secretaria agora implantou esse formulário um pouco mais de rigor? Por que a empresa agora está exigindo que eu bata o ponto digital na entrada, no meio e no final? Então, tudo num processo de mudança, mas também de um movimento de praticar. Ação e comunicação, uma comunicação mais assertiva, uma ação constante e o equilíbrio dessa convergência. Está em mudança? Está fazendo a convergência? E todo mundo está entendendo esse processo? Se não está, como que eu faço para o nosso grupo, né? Centralizar, entender, começar a observar se todo mundo está falando a mesma linguagem nessa comunicação e que existe uma convergência dessa mudança para um equilíbrio, tá, minha gente? Então, o praticar está nisso, dessa grande filosofia da gestão estratégica, o melhorar no compromisso do engajamento do pessoal da equipe. A gente não fala mais nem comprometimento, a gente já fala engajamento. A pessoa já toma a causa da empresa para si. Nós precisamos praticar essa ação para chegar nessa meta, nesse objetivo estratégico colocado aqui até o meio do ano, e as pessoas vão se engajar, se comprometer e se engajar nessa fala, nessa ação determinada. Persistência e coerência ao fazê-lo, aprendizado e confiança, e aprendizado pessoal, incluindo o aprendizado do erro. Então, também essas filosofias, e a última que a gente viu que é bem legal, que é adaptativa, ela observa que às vezes você vai praticar uma ação e essa ação não dá tão certo. Todo planejamento estratégico, ele não é estático, ele é dinâmico, ele pode ser repensado. Não precisa, escrevemos aqui, decidimos lá em outubro, novembro do ano passado, para acontecer essas metas, essas ações no período tal, com equipe tal, com recurso tal, mas se durante o início, o percurso, não estiver dando certo, a gente senta de novo, planeja de novo, pensa de novo. Adapta a realidade, porque o aprendizado acontece também no erro. Aqui, no acreditar no negócio, vamos primeiro para o acreditar, valores e propósitos, eu deveria até ter começado pelo verde, pelo acreditar, do negócio, do sistema, do próprio planejamento, os critérios viabilizados e a autonomia e o protagonismo de quem está fazendo isso de fato, tá? Todo mundo precisa estar engajado. Quando a gente fala protagonismo, a gente está querendo dizer que nós, líderes, gestores, precisamos empoderar mais, empoderar mais a nossa equipe para que as pessoas tomem decisões assertivas e façam isso, às vezes, sem que toda hora precise de um supervisor, de um líder, de um gestor ali perto. E aqui, por último, compartilhar da consciência, né, do que eu estou fazendo, do desenvolvimento e da tutoria, da mentoria. A gente vai falar um pouco disso lá, quando a gente estiver falando sobre PDI, e o exemplo e o legado que a gente quer deixar para o negócio. Então, a gente está trabalhando a missão do negócio, a gente está trabalhando também a visão dentro dessa abordagem estratégica do negócio, dentro dessa filosofia. Tudo bem, minha gente? Então, essa aqui foi mais uma abordagem para falar sobre a filosofia da gestão estratégica como um todo, além daqueles 3 momentos colocados por Ansoff para a gente. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Hoje está bem tranquilo, né? Querem perguntar alguma coisa? Podem perguntar. Primeira questão. Leiam a questão e respondam.
Quem quer ler a questão e responder? Muito bem. Cauane, saiu da reunião. Quem gostaria de ler, minha gente? Eu vou ler. Tá. Qual a opção correta para a seguinte definição? O alcance do planejamento é reduzido e as políticas e estruturas da empresa mantêm-se quase que intactas, fechadas às oportunidades e alternativas inovadoras. O autor está descrevendo a filosofia de alternativa A, satisfação, alternativa B, otimização, alternativa C, adaptação. Deixa eu só pensar um pouquinho. Tá. Todo mundo pode responder também, tá, gente? Fiquem à vontade. Essa também é uma questão de concurso público sobre planejamento estratégico. Tem gente que nem imagina que o planejamento estratégico tem filosofia, né? Mas tem. Quase tudo está voltado para entender esse comportamento humano e o que é importante para as pessoas, para as organizações, esse pensar sobre isso, aprofundar um pouco mais. Fechadas a oportunidades e alternativas inovadoras. Otimização? Adaptação? Adaptação. Acho que seria adaptação. Ah, professora, a gente fica entre essas duas. É difícil. Vamos pensar mais um pouquinho. Agora vamos para a próxima questão. Quem pode ler? Nossa, essa está muito fácil. O planejamento acontece por causa da falta de eficácia administrativa e de controles, e o fator humano é o maior. Otimização? E aí, minha gente? Vocês querem voltar lá na filosofia para a gente pensar? Sim. Então, vamos voltar. Vamos voltar. Aqui, pessoal, o que vocês tiraram observando, o que é importante aqui? Ó? Qual a opção correta para a seguinte definição? O alcance do planejamento é reduzido e as políticas e estruturas da empresa mantêm-se quase que intactas, fechadas as oportunidades e alternativas inovadoras. O autor está descrevendo a filosofia de... Eu acho que é adaptação. Adaptação. Quem falou mais? Teve gente que falou outra questão. Acho que é aqui, pessoal. Olha como que o autor foi radical ali, ó. Não tem quase nada, ó. Minimiza conflito, ó. Consegue entender um pouquinho? Olha a filosofia da satisfação. O processo de planejamento estima, através do consenso entre os centros de poderes, objetivos qualitativos e quantitativos possíveis de serem atingidos. A filosofia da satisfação está para minimizar os conflitos e consequentes resistências, são limitados os objetivos a serem atingidos pelo planejamento. Vamos voltar lá. O que fala uma, o que fala a outra? O alcance do planejamento é reduzido e as políticas e estruturas da empresa mantêm-se quase que intactas, fechadas às oportunidades e alternativas inovadoras. Essa daqui, ó, é a mais simples de todas, é satisfação. Não é nada além daquilo, só aquilo ali, né? Olha, é reduzido,
estrutura da empresa mantém-se quase que intacta, fechadas as oportunidades alternativas inovadoras, fechado. O autor está descrevendo satisfação nessa, tá? Você vê como a gente olha, quando a professora está falando da filosofia, vocês não estão entendendo o negócio de vocês lá? Vocês não conseguem enxergar que, às vezes, na hora que a gente vai planejar, a gente tem que ter em mente que tipo de empresa que a gente está falando. Se a empresa é muito burocrática, muito fechada, ela vai usar só a satisfação, vai fazer o mínimo possível. Se a empresa está organizada para um processo que é mais voltada para a parte racional mesmo, a chegar no ótimo do negócio, no perfeccionismo, nos números, na equação, na estatística, e o gestor tem mais essa abordagem, é otimização. Há um pouquinho mais flexível, que também é inovadora, é adaptação. Aqui, ó, é uma filosofia. A gente não está falando aqui que uma é melhor ou é pior, não existe isso. É só uma maneira de se ver. Eu quero que amanhã vocês olhem para a organização que vocês estão inseridos e pensem que tipo de estratégia são utilizadas no negócio. É da filosofia de satisfação? É de otimização? Ou é de adaptação? Pensa no negócio que vocês participam hoje, que vocês estão trabalhando. Que não importa qual seja, secretaria, se é um órgão do governo, se é uma ONG que vocês trabalham, se vocês estão trabalhando numa loja de departamentos, numa indústria, algumas pessoas trabalham em indústrias aqui. Qual é a filosofia? Filosofia é o jeito que o ser humano pensa, não é? Racionaliza sobre aquilo, como ele entende que é verdade, como que ele olha para aquilo. Por que é importante a gente falar sobre filosofia e por que tudo no planejamento estratégico começa falando sobre filosofia, partes do planejamento? Por quê? Porque a gente tem que entender com que tipo de pessoas, de pensamento a gente está lidando. Geralmente quem determina a filosofia é a própria maneira de pensar dos gestores do negócio, do dono do negócio. É ele que determina isso. A professora não acabou de falar que algumas empresas aqui, maravilhosas empresas aqui de Cuiabá, que a gente adorava, e olha, ela tinha uma empresa que, eu não consigo lembrar o nome dela, um restaurante gigante lá na Pracinha Popular, gigante, bem na esquina, maravilhoso, de carnes, que fazia um rodízio incrível de lanches e carnes, coisa de outro mundo. Tinha uma pizzaria, tinha um sistema de entrega. Tinha 3 grandes empresas que quebraram porque ficaram esperando. Ela não se adaptou. Ela achou que estava mais aqui, mas ela estava mais na satisfação. Essa é uma filosofia embrutecida, né? E aqui, pessoal, o planejamento acontece por falta da eficácia administrativa e de controle, e o fator humano é o maior. O que o autor está colocando aqui? Agora acho que vocês vão falar essa certa. De novo. Tem um quesito aí que é assertivo mesmo para você conseguir entender essa questão. Sempre que vocês lerem, algumas coisas vocês vão ver que são sempre iguais. O planejamento acontece por falta de eficácia administrativa e de controle. Todo planejamento é feito porque a gente quer melhorar, quer ter mais eficácia, quer ter mais controle. Isso aqui, ele meio que choveu no molhado. Todas as filosofias estão aqui, né? Mas ele coloca... Hã? Satisfação novamente? É o quê? Satisfação. É a adaptação, essa daqui. Porque olha que ele colocou, o fator humano é o maior. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem responder essas questões de concurso. A professora reduziu ela aqui, porque ela era gigantona, peguei só a parte mais importante. Por quê, pessoal? Porque tem uma coisa que vai dizer exatamente o que o autor está perguntando. Lembra que a professora falou da metodologia TRI? Isso daqui, ó, é exatamente o que vai acontecer. O planejamento acontece por
causa da falta de eficácia administrativa e de controle, está para todo tipo de planejamento. Está para todo tipo de filosofia de satisfação, de otimização e de adaptação. O que muda aqui é o fator humano, é o maior. Lembra que lá, na filosofia de adaptação, vai falar um pouco sobre essa questão da incerteza, a importância aqui, ó, e o fator humano é o maior. Ó, o planejamento acontece por causa da falta de eficácia, e o fator humano é a adaptação. O que é mais importante para matar essa questão é olhar o fator humano. A única que olha o fator humano como mais importante, que é adaptação e inovação, está na filosofia, é a adaptação. Quando o sujeito que tem um negócio no meio da pandemia, viu que o planejamento dele, foi por água abaixo, a professora falou, né? Como que a gente sofreu com o planejamento. Tudo que estava pensado para o meio, para o curto e médio e longo prazo, não ia mais acontecer. O que ele fez? Ele foi lá, lembra? Estudou o cenário, foi fazer a leitura do cenário, foi entender quais eram as ações dos governos, não só do Brasil, mas olhou no entorno, para o mundo. E ele olhou para dentro dele também, olhou interno e externo. Ele olhou e falou assim, poxa, não vou se eu ficar parado aqui sem entrada de dinheiro, eu vou acabar demitindo o meu pessoal. Né? Vou pegar esse dinheiro que o governo está colocando aqui, vou fazer isso. Vou vender aquele carro que a gente usava para fazer tal e vamos comprar uma moto. Vamos implantar um sistema assim. Ou, olhou para as... Por quê? Porque o pessoal precisa, se a pessoa não tem, o que eu vou transformar eu vou chamar os nossos garçons aqui da pizzaria, vamos conversar, porque todo mundo vende moto, quem sabe, se eu comprar 2 motos para eles fazerem entrega, eles vão continuar atendendo, eles vão ganhar uma parte desse valor do mesmo jeito, e não demitiu o garçom. Então, ele olhou o fator humano. Olha como é difícil planejar. Olha como é difícil pensar o que vai fazer a leitura do cenário. Isso aconteceu em todas as secretarias. Nós vamos ficar parados aqui, esperando só o mundo digital? Não, vamos começar a fazer agendamento, vamos fazer uma escala de serviço, vamos deixar o pessoal, conforme o governo está pedindo, né, que tem acima de 60 anos, ou que tem algum problema de saúde, mais trabalhando em casa, otimizando os processos lá. Não foi uma adaptação rápida? As empresas, os governos demoraram um pouquinho mais, porque a estrutura é muito grande, muito burocrática. Mesmo assim, a adaptação aqui no Brasil foi incrível, todos os lugares, todas as secretarias, todos os órgãos. A gente conseguiu se adaptar muito rapidamente. Por quê? Porque era uma questão de morte, né? Era mortal. Tinha que se adaptar, tanto para o negócio quanto para as pessoas. Então, esse cuidado, como foi adaptativo? Tudo bem, minha gente? Então, quando aparecer fator humano, é adaptativo. Quando aparecer cálculo matemático, é otimização. E quando acontecer que está só no mundo comum, eu vou entregar minimamente o que foi planejado, o que foi orientado, o contrato só é satisfação. Grandes corporações só conseguem trabalhar com satisfação, porque se elas começam a se movimentar para fazer adaptação e inovação, gente, é muito pesado. Né? Então, elas trabalham mais aqui com adaptação, com satisfação, algumas em otimização, que já são mais organizadas, e a maioria tem trabalhado na satisfação. Poucas empresas estão em adaptação. Agora ficou melhor para entender as filosofias, gente? Com as questões? Sim? Sim ou não? Está todo mundo quietinho, né? Sim. É diferente, né, Ana Clara? Pensar dessa forma? É porque a gente vai pelo que é a palavra, né? Tipo, condiz e às vezes não é exatamente aquilo. Isso, não é só aquilo. Bacana, obrigada, Rony, que você colocou um feedback. Ela colocou desta colocação, fica mais fácil. Pessoal, essa é a forma que as organizações, os governos pensam o negócio para pensar estratégia para a organização. Quer seja governo, quer seja iniciativa privada. Tudo bem?
Então, essas filosofias, elas dão esse direcionamento para a gente. Vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui não temos mais dúvida. Tudo certo, então? Sim, Vamos tudo abrir. certo. Então, vamos lá. Vamos abrir agora o próximo. Só um minuto, minha gente. Aqui. Aqui. Ô, professora, Sim. os órgãos públicos e administração pública, ela se utiliza dessas 3 filosofias ou é tudo da satisfação? Olha, acabei de ver uma notícia lá de Nova Mutum, que foi bem legal, do secretário de Tecnologia, fazendo uma visita para o Centro Tecnológico da Unemat. Olha que bacana. Quando a gente está falando de universidades, centros de tecnologia, não tem como a gente não pensar na filosofia da inovação, né? Então, a filosofia ali é adaptação. E a gente está falando de um órgão público, né? E ela está usando adaptação. A Unemat, de todas as instituições públicas que lecionam aqui no Mato Grosso, as federais, municipais, todas elas, as municipais, todas, a Unemat foi a que mais rápido começou, na pandemia, conseguiu se organizar para voltar às aulas. Vocês lembram disso? Alguns de vocês passaram, né? Não foi, acho que 3 meses, 4 meses da pandemia, do quente, do auge da pandemia, o pessoal de tecnologia, de Cáceres, com Barra do Garça, com todo lugar que trabalha tecnologia na Unemat, se movimentou, organizou o SIGA, que estava em processo ainda de desenvolvimento, de treinamento, colocaram um monte, mas uma infinidade de vídeo no YouTube para a gente aprender, para a gente, olha, foi muito rápido a adaptação. Então, a filosofia, olha, percebam, está na cabeça dos gestores, do nosso reitor, dos diretores das faculdades, todo mundo se irmanou nessa situação. E quando isso vem com essa força, esse pensamento, essa estratégia, todo mundo vai se adequando. Tá certo que teve muito aluno que, no meio do caminho, falou, não, eu não consigo, eu não vou, né? Eu vou ficar aqui em casa, eu não consigo estudar pelo computador, eu não tenho celular, cada um tinha um probleminha. Mas é um órgão público e estava usando a filosofia adaptativa aqui, de adaptação com grande foco no que já estava planejado para acontecer. Estava planejado para acontecer no outro ano. É muito legal escutar isso. E, pá, de pronto, eles conseguiram, a Unemat conseguiu se adaptar para começar. Então, Giovanni, essa resposta a gente consegue enxergar claramente. Aconteceu também os postos de saúde, cara, foi incrível. De todos os níveis, municipal, estadual, federal, tudo quanto é tipo de posto de saúde, situação de saúde, o pessoal se movimentou enormemente para ajudar. Então, isso é típico do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo adaptativo. Né? Se a gente pensasse na filosofia, se não deu para fazer um churrasquinho desse jeito, vamos adaptar e vamos fazer um bifão. Já vai adaptando o negócio. Né? É isso que o povo brasileiro faz. Ele é muito criativo. Então, é mais fácil vocês enxergarem a filosofia da adaptação em grandes corporações do Brasil, em órgãos públicos e secretarias, porque o pessoal aqui é muito criativo, então trabalha muito com inovação. Isso é muito legal. É muito bom mesmo da gente saber que o nosso povo é assim. Mas também não pode ser nessa abordagem de só no oba-oba, né? Tem que ser mensurável, tem que fazer levantamento dos dados, dos números certinho, para não ter nenhum tipo de erro. Tudo bem, minha gente? Inclusive, professora, levando além,
essa filosofia da adaptação é a base da sobrevivência de nós, seres humanos. E se não Exatamente. fosse pela adaptação, não iríamos existir ao longo dos séculos e milênios. A gente ia ficar pensando que nós somos imortais, não íamos usar máscara, a gente não ia cuidar da saúde, né? Porque eles pediram muito para a gente reforçar a saúde. Escutei um depoimento até do médico que ganhou o prêmio, que é aquele médico que inventou a vacina Pfizer. Então, ele estava falando exatamente que o mais importante da pandemia foi o aprendizado que a gente vai passar pelas cepas e o que tem que se adaptar ao nosso corpo, e ele tem que estar preparado. Então, nós começamos a nos alimentar melhor, a olhar mais, né, tomar chá verde. Foi muita coisa boa, assim, que aconteceu naquele momento, nesse sentido. Algumas pessoas começaram a exercitar em casa, outras não, comigo. Mas muita gente começou a mudar o estilo de vida, que viu que precisava, que na hora H faltou o mais importante, que era a respiração, porque não estava preparado, né? O corpo não estava preparado, a gente aprendeu demais, nós aprendemos enormemente com a pandemia. Pessoal, mais alguma dúvida sobre as filosofias? Bem simples, né? Eu creio que agora com essa explicação mais didática, com os exemplos, ficou mais fácil de entender. Porque antes eu pensei que eu tinha entendido só com aquele conceito, mas não. É porque é o que quem falou foi a Wani que falou, que não é, geralmente não é exatamente o que a palavra quer dizer, né? Porque a gente acha que quando eu estou falando de satisfação, é satisfação plena. Não é satisfação plena. Quando a gente está falando otimização, a gente está querendo só que o cliente fique, tá ótimo, gostei, né? Buscando só aquilo, mas não é. É o quanto daquilo nossa empresa consegue suportar. Isso que precisa ser estatística. Oi, Ana. É muito bom a gente fazer exercício, né? Porque a gente vai praticando, né? E vendo que a gente tem que fazer exercício para fixar. E se caso a gente estiver enganado com o conceito, a gente acaba aprendendo, né? Porque, por exemplo, a maioria errou, né? Deu a resposta errada. E aí a senhora explicou, fez a correção. Então, é muito importante fazer exercício. E o lugar de errar é aqui mesmo, né, minha gente? É em casa. A gente está na sala, significa que a gente está em casa. Aqui é o nosso espaço de errar, acertar. Quem sempre é vontade. Falem, não tenho medo. Oi, Fran. Você levantou a mão. Nanciele. A senhora estava falando sobre adaptação, né? Eu lembrei que esse dia eu estava conversando com meu marido e do serviço, coisas de serviço, né? Ele falou que um servidor lá estava querendo móveis novos para a sala, né? Porque a mesa dele só tinha uma gavetinha e não cabia as coisas e falando um monte de coisa para poder pedir novos materiais. Aí ele pegou e falou assim, mas por que você quer uma mesa maior com várias gavetas, sendo que agora está tudo digitalizado, né? Você já tem um computador, já tem 2 telas, você já vai... É tudo armazenado aí, para que você quer? Aí, tipo, a pessoa ficou assim, né? Sem falar nada. Essa coisa da adaptação é bem difícil, né? Às vezes, para algumas pessoas. Para você mudar o hábito, né, o costume da pessoa. Fran, eu acho que isso é um problema meio que geral. A gente gosta de acumular. Tá ali, tá no sistema, você sabe onde que tá na pastinha, mas você quer ter o físico ali ainda, você que vai acumulando aquela papelada, depois você se perde naquilo, né? Eu acho que eu tenho mesma tenho vários cadernos aqui em casa. Se for para mim colocar alguma coisa no digital, é super difícil. Eu tenho que ter um caderno, eu tenho que escrever, eu tenho que anotar, e é desse jeito. E a gente tem essa mania também, talvez porque ele goste, esse senhor goste também, tem essa abordagem da acumulação, né? De guardar todas as coisas ali na mão dele, parece que o controle está em pegar. Lembra que a gente falou um pouco sobre essa, porque tem a coisa física ali. Lembra que a gente falou ali daquele trecho que nós lemos, né, do começo da filosofia? Como que a gente explicaria uma coisa? Olha o mundo hoje, é totalmente virtual. Você não toca, não precisa ter papel. Está ali. Aí embaixo você vai ler. Quando precisar imprimir,
Hoje, nem para assinar precisa imprimir. Não tem que usar assinatura digital, né? É ótimo. Nossa, É gente, verdade. um mundo Eu também. totalmente adaptado. Faz o contrato comigo. A Fran quer me vender um carro, um notebook. Né? A gente fala aqui, combina, tal. Faz um contratinho, ela manda, eu assino. Manda, assino, cartório aceita. Pronto, acabou. Só mando o notebook usado para ela, o carro. Tá tudo feito. Aqui mesmo na empresa, na finalização dos contratos de financiamento, o cliente pode estar lá em Cuiabá. O banco manda o link, tu entra pelo celular mesmo e assina digitalmente, com a foto do rosto, assinatura pelo celular, já era. É isso mesmo. Pessoal, agora a gente vai terminar essa aula hoje um pouquinho mais cedo. Por quê? Porque eu gostaria muito, muito que vocês pudessem ler aquele texto, tá? Eu já mandei o link, eu acho que o texto já está lá no Siga, mas eu vou colocar aqui também, tá? Oi, Luane, pode falar. Prof, em relação às atividades, eu não fiquei até o final da aula passada, de ontem. Ela está disponível no Cigar? Como que é? Eu não cheguei a entrar lá para olhar. O que eu estou colocando sempre no slide, estou enviando para vocês. É sempre uma questão, uma coisa para ler, escrever uma coisinha ali. Essa atividade a gente tem que fazer e entregar ela diariamente ou tem um prazo, prof? Não, tem um prazo. Aqui tem um prazo, está escrito lá. É para entregar até o dia 31, eu acho. O que é para fazer uma leitura, escrever algumas linhas. Tá, daí essa é a atividade que vai valer como presença. Também como presença. Mas vai valer ponto também na média, tá, minha gente? Vou colocar valendo ponto na média. Eu só não entendi dessas atividades que são diárias. É atividade diária ou é atividade semanal? Eu não entendi. Porque são diária que eu estou fazendo, colocando alguns questionamentos aqui. Ah, tá. Está lendo algumas, porque a maioria das pessoas que se apresentaram aqui, elas querem fazer concurso público. Aí eu falei, legal, então eu vou trazer umas questões. Porque olha como que a questão deixa a gente, né? Os questionamentos que é feito agora no vídeo aula da participação, que vai contar como presença? Não. Ou tem que mandar por e-mail pelo Cigar? Tem que mandar por e-mail, pelo e-mail. Eu coloquei para mandar pelo e-mail, mas deixa eu mandar tudo um dia só. Vai organizando, vai ajeitando. No último dia, lá naquele dia 31 que eu pedi, tá? Porque como a gente vai começar... Tudo de uma vez só. A gente vai entrar Amanhã eu vou abrir o formulário para vocês, mas ele já está disponível lá, tá, pessoal, no ciclo. Desde o primeiro dia, o formulário que a gente vai preencher já está lá. Vocês podem começar a pensar já sobre o formulário. Mas o que eu queria, porque eu estou falando que estou encerrando a aula um pouquinho antes, que eu quero muito que vocês leiam o artigo. Certo. Aquele que eu abri aqui, tá? No começo da aula. Então, deem uma lida no artigo, porque amanhã a gente vai fazer as salas. E aí eu vou pegar só um pedacinho para cada turma, para vocês discutirem na sala, e depois a gente trazer para cá. E do jeito que nós estamos aqui, vocês vão falar. Então, vai ser uma aula que não vou ficar colocando slide e lendo, falando, não, vocês é que vão falar o que vocês discutiram lá, que é importante. E esse compartilhar, vocês vão trazer um pouco da vivência da empresa que vocês trabalham, que é muito interessante. Ou até um olhar do nosso enquanto contribuinte, né, quando a gente vai lá ser atendido, como que a gente se sente, como que a gente espera, que também é bem legal. Tudo bem, minha gente? Certo, prof, entendi. Tá, o vídeo da primeira aula também eu já coloquei lá no sistema, da segunda aula tá rodando, daqui a pouquinho eu coloco lá, e o dessa aula eu vou inserir amanhã também. Eu fico bem agradecida, e por favor, tentem ler, dar uma lida nesse texto, acho que vocês vão demorar no máximo uns 10 minutinhos, tudo bem? Para fazer leitura. Eu vou até tirar um print, quem puder abrir aí, tem bastante gente hoje na aula, quem puder abrir a câmera, abram para a gente fazer um print. Isso, muito obrigada, Giovanni. Quem mais pode abrir? Simone, obrigada. Giovana, obrigada. Quem mais pode abrir? A câmera, já vou dar um print aqui. É bacana colocar, né? Oi, Selma. Tudo bem, pronto, um print.
colocar lá no nosso grupo, pessoal. Eu fico muito agradecida por vocês terem vindo, participado da aula, e amanhã a gente vai fazer essa aula com todo mundo falando um pouquinho, tá? Fiquem preparados para discutir lá, e quem gosta de falar também, para apresentar aqui na sala. Eu acho que é bacana todo mundo falar um pouquinho na sala, que a gente fica, né, escutando a voz de vocês. Tentem amanhã dar um jeitinho para falar, que vai ser legal. E também quando vocês entrarem na sala, para abrir a câmera, para se conhecerem, para ver o rosto do outro. É muito bacana. É como se a gente estivesse fazendo aqueles grupos, né, que a gente faz na sala de aula, para fazer uma leitura, mas não vai ser uma grande leitura, vai ser uma pequena leitura, mas de um texto importante, que vai determinar a nossa discussão, e vocês vão discutir na sala. Obrigada, minha gente, uma boa noite para vocês. Nós encerramos agora. E vocês ficam com a atividade de fazer a leitura hoje, para se preparar para amanhã. Muito obrigada. Boa noite. Até amanhã. Até. Encerrando aqui a gravação, nesse momento. Muito obrigada mais uma vez.